Hoje vamos trazer assuntos que tocam a sociedade moçambicana. E hoje vamos trazer um assunto, um tema que fala da paz. Todo mundo está preocupado com a paz moçambicana. E há muitas coisas aqui em jogo. Eu quero desvendar tudo sobre a paz em Moçambique. O que será que está a falhar para Moçambique ter a verdadeira paz? O diálogo é a última esperança para a reconciliação. Moçambique está em perigo. É preciso alertar que este nosso país, se nós não fazermos nada, temos que saber que ela está em perigo e a falta de diálogo pode levar o país ao colapso. O que acontece quando um país ignora os sinais de alerta nos últimos anos? Vamos ver o que aconteceu nos outros países. O que a ciência nos diz? O que os investigadores também nos dizem? O que eles escreveram sobre a paz? Temos países como a Líbia, a Ucrânia e a Sri Lanka. Enfrentaram conflitos internos devastadores porque falharam no diálogo. E Moçambique vive o mesmo risco. Eleições contestadas, polarização extrema e crise econômica social. Será que estamos à beira de um conflito irreversível? Vamos lá ver se de fato nós estamos à beira de um conflito irreversível. Fique até ao final deste vídeo para entender como o diálogo pode ser a única saída para evitar o pior. Se está preocupado com o futuro de um país, já deixa o seu like e partilhe este vídeo para que mais pessoas saibam o que está em jogo, afinal de contas. Meu nome é Enoque Jala, do canal Sociedade Esclarecida. Hoje quero desvendar uma história muito importante sobre a paz. Quero mostrar como desvendar este assunto da paz, como adquirirmos a paz em Moçambique. A paz tem uma equação muito importante para um país adquirir a paz. E eu vou contar essa história toda. Se seguirmos essa história, vamos entender como é que se chega a uma verdadeira paz num país como Moçambique. Tem como tema a paz de Moçambique em jogo. O diálogo é a última esperança para a reconciliação. Moçambique está em perigo. A falta do diálogo pode levar o país ao colapso. O que acontece quando um país ignora os sinais de alerta? Nos últimos anos, encontramos países como Líbia, Ucrânia e Sri Lanka que enfrentaram conflitos internos devastadores porque falharam no diálogo político. Uma coisa tão pequena. O que aconteceu para eles entrarem em conflito? Foi uma simples falha do diálogo e começaram pequenas manifestações nos seus países. Os partidos que estavam no poder ignoraram a esses pequenos conflitos. Ainda mais para as profundezas dessa história, vamos encontrar outros assuntos muito importantes que até as minorias, partido das minorias, que foram proibidas de participar em eleições, o que no futuro provocaram. Hoje temos uma guerra no Israel que nunca termina. São coisas tão pequeninas. Hoje Moçambique vive um problema muito grave, onde as nossas eleições não são das melhores e nós estamos a proibir pessoas de fazerem parte deste país. Estamos a excluir, e Moçambique hoje vive no mesmo risco. Eleições contestadas, polarização extrema, crise econômica, social. Será que estamos à beira de um conflito irreversível? Fica até ao final deste vídeo para entender como o diálogo pode ser a única saída para evitar o pior. Se está preocupado com o futuro do nosso país, deixa o seu like, partilhe este vídeo para que mais saibam o que está em jogo. Primeiro, antes de começarmos o resultado, para sabermos o que acontece quando um país ignora sinais, eu quero trazer o resultado. Ainda num dos pontos que nós vamos chegar dentro deste vídeo, nós temos uma tribo muito pequena, minoria, por exemplo, uma tribo das minorias tamil na política, que foi excluída para não fazer parte da política. Essa história é um pouco parecida. Temos muitos partidos em Moçambique que
há uma exclusão social muito igual e parecida com esta. Mas primeiro, vamos ouvir o que acontece. Primeiro, encontramos a Líbia por falta simplesmente de uma reconciliação. Em 2011, após a queda de Gaddafi, o país mergulhou num caos, porque não houve um processo de reconciliação. Uma simples reconciliação, só reconciliação. O resultado, guerra civil, grupos armados e um Estado falido. Ucrânia também. Vamos ouvir o que aconteceu com a própria Ucrânia. Hoje temos uma guerra devastadora. O preço da divisão política, a polarização entre pró-Ocidente e pró-Rússia, levou à queda devastadora. Milhões de deslocados, cidades destruídas e um país dividido. Mas também temos este país que está em jogo, Sri Lanka. Décadas de guerra, porque faltou simples diálogo. Disseram, vamos deixar, nós somos tão poderosos. São coisas tão pequenas que devastam, que acabam famílias, só por dinheiro. Então, essa tribo das minorias criou uma guerra que durou mais de 26 anos. O governo ignorou a necessidade de incluir a minoria tamil na política. O resultado, uma guerra civil de 26 anos que matou mais de 100 mil pessoas. Moçambique pode seguir o mesmo caminho se não agir a tempo. Agora pergunto, será que estamos a cometer os mesmos erros? Essa é a minha pergunta. Eu quero que reflita aí em casa. Será que Moçambique é um país de exclusão social? Excluímos as minorias, porque com isso já encontramos este país, a Sri Lanka, teve uma guerra de um grupinho de pessoas que criaram uma guerra que devastou o país. A última pergunta faz uma menção de que estamos a cometer os mesmos erros. Eu clarifico que sim, os sinais de alertas de Moçambique. Moçambique está a cometer os mesmos sim. Temos eleições e polarização. A falta de consenso sobre os resultados eleitorais tem gerado protesto e desconfiança no governo. A deslegitimação das instituições pode levar ao caos total. Aumento de violência e estabilidade social. Aumento de violência e estabilidade social. O desemprego juvenil está a atingir níveis alarmantes. Regiões como Cabo Delgado já mostram sinais que a juventude sem oportunidade torna alvo fácil de grupos radicais. A economia fragilizada, o custo de vida está a subir, a pobreza aumenta e o desemprego cresce. Sem um plano claro, Moçambique pode entrar em colapso social. Estes sinais estavam presentes nos países que enfrentaram o conflito. Será que ainda temos tempo para mudar? Essa é que é a minha pergunta, meu irmão. Será que ainda temos tempo para mudar? Vamos ouvir. Eu fiz uma pergunta, se Moçambique ainda tem tempo para mudar. Eu disse, vamos ao assunto. Ok. O diálogo é a única solução. Não existe, nem a ciência mostra isso, que o diálogo é a única solução. Temos várias lições aqui de países que evitaram o colapso. O que Moçambique pode aprender com países que superaram a crise política através do diálogo? Por exemplo, temos o caso da Indonésia, após a crise de 1998, apostou no diálogo e na descentralização política. Hoje, é uma economia mais estável do Sudeste Asiático. Temos mais um país, nosso vizinho, África do Sul, após o apartheid. Poderia ter mergulhado no caos, mas escolheu o diálogo e reconciliação. Hoje, apesar dos desafios, mantém como uma democracia estável. Temos outro, que é a Colômbia. O processo da paz com as Farc mostrou que o diálogo é o caminho para evitar as guerras intermináveis. O que esses
esses países fizeram que Moçambique não pode replicar? Eu pergunto, o que esses países fizeram que este meu país não pode replicar? O que podemos fazer agora? 3 medidas urgentes para evitar o colapso. O diálogo real entre partidos políticos. Os líderes precisam parar de governar apenas para suas bases e buscar um consenso nacional. Investimento em oportunidades de jovens. Um país sem oportunidades para sua juventude caminha para o colapso. Emprego, educação e inclusão social precisa de ser prioridade. Reformas políticas e econômicas, criar um sistema mais transparente e inclusivo, garantindo que todos tenham voz no futuro do país. Moçambique ainda tem tempo de evitar o pior, mas precisa de agir agora. Em jeito de conclusão, quero contar o que aconteceu nesses países todos que enfrentaram a crise. Por exemplo, temos o caso do Haiti. Não foi sempre um caos. A Líbia foi um país próspero. A Ucrânia já foi estável. O que o destruiu? Mais escolhas. Vou repetir. Haiti não foi sempre um caos. A Líbia já foi um país próspero. A Ucrânia já foi estável. O que destruiu? Mais escolhas políticas, a falta de diálogo. Moçambique pode ser o próximo, se não aprendermos com a história. O futuro do nosso país depende do que fazemos hoje. O que pode fazer agora? Pressionar políticos a dialogar. Estou a falar consigo aí em casa, meu irmão, para pressionar políticos a dialogar, apoiar negócios que geram emprego aos jovens, exigir que os recursos do país financiem a educação e não a corrupção. Partilhe este vídeo e levar esta conversa para todo Moçambique. Deixe os seus comentários para garantir a paz do nosso país. E muito obrigado. Partilhe muito este vídeo. Obrigado.